Olá pessoal, tudo bem? Gente, hoje nós vamos continuar o nosso estudo sobre a América do Sul, mas nós vamos trabalhar já com aquilo que nos interessa mais, que é a estrutura geológica do Brasil. Lá na apostila, gente, está um pouco misturado América do Sul e Brasil. Então, as páginas que eu coloco aqui para vocês vai bater um pouco com a América do Sul. Você vai ver que dentro daquele texto tem mapas e também conteúdos referentes à estrutura geológica brasileira. De qualquer forma, eu sempre estou aí deixando para vocês na plataforma, né, os PDFs referentes justamente a essas aulas, a esses conteúdos dentro do possível, né? Então, gente, abram lá para mim novamente na página 34, 35, né? Onde nós vamos hoje trabalhar com América do Sul, Brasil, certo? Então vamos lá, gente. Bem, nós vimos a estrutura geológica da América do Sul e nós vimos que a América do Sul apresenta três estruturas: escudos cristalinos, bacias sedimentares e dobramentos modernos. Bem, e o Brasil nisso? O Brasil, gente, ele na verdade vai ter os três tipos de rochas, tá bom? Mas não os três tipos de estruturas, certo? O Brasil basicamente vai ter duas estruturas: os escudos cristalinos e as bacias sedimentares. Então, nós temos os três tipos de rocha no nosso território: rochas magmáticas, rochas sedimentares e rochas metamórficas, distribuídas em bacias sedimentares e escudos cristalinos. Essas bacias sedimentares não são de uma única datação. Temos bacias sedimentares antigas e bacias sedimentares recentes, como a gente vai ver nessa aula. A distribuição é a seguinte: 36% do meu território é escudo cristalino e 64% são bacias sedimentares, tá? Algo bem importante, e é bom vocês aí colocarem um asterisco, certo? Colocar lá, anotarem isso. O Brasil não possui dobramentos modernos, ou seja, nós não temos uma Cordilheira dos Andes, nós não temos arquipélagos em arco, e por conta disso, nós temos uma redução das ocorrências de tremores de terra e também de vulcanismo. Ah, professor, mas eu sempre aprendi que não tinha tremor de terra, terremoto não existe no Brasil. Não, ele existe, tá? Só que ele é de baixa intensidade e a frequência dele é muito espaçada. Então você pode ter um tremor de terra hoje e vai demorar talvez 2, 3 anos até um novo. Não é que nem na região andina, onde você semanalmente tem pequenos tremores e ocasionalmente tremores mais fortes. Nós aqui não. E por que nós temos aí, nós não temos dobramentos modernos e temos poucos terremotos? Gente, separei aí uma imagem, tá? Do chamado Círculo de Fogo do Pacífico, para vocês entenderem. Círculo de Fogo do Pacífico é aquela região em torno do Oceano Pacífico com maior ocorrência de vulcões e tremores de terra. Olha só, Chile, Peru, Equador estão no contato da placa de Nazca com a placa sul-americana, certo? Então aqui eu tenho grande atividade tectônica, certo? Até na última aula eu tinha falado placa do Pacífico, mas não, é a placa de Nazca aqui, tá? Então nessa borda eu tenho vulcões e tenho tremores de terra constantemente acontecendo. Mas o Brasil está aqui no centro da placa. Então ele fica longe de uma borda como da outra, que é a dorsal mesoatlântica. Então nós não temos, por conta disso, a ocorrência tão frequente de tremores de terra. Tem tremores residuais, então uma onda de impacto que venha da dorsal ou uma onda de impacto que venha dos Andes. Região mais frequente desses pequenos tremores é a região nordeste do Brasil, tá bom? Outra coisa importante, tá vendo que eu também não neguei que haja vulcanismo no Brasil. Você pode dizer, professor, mas isso é piada. O último vulcão que teve no Brasil é a região lá de Poços de Caldas, todo mundo sabe que acabou lá há uns 200 milhões de anos. Não temos mais vulcanismo. Temos vulcanismo sim presente. Termas de Jurema, termas do Horizon, certo? Termas de Imperatriz,
são áreas onde eu ainda tenho atividade vulcânica, na forma de fontes termais. Então nós temos, mas claro, não da intensidade como nós temos aqui nos Andes. É residual, é o que sobrou de eras passadas, tá bom? Bem, gente, vamos dar uma olhada aí agora nas estruturas, e a primeira que nós vamos trabalhar é com os escudos cristalinos, tá? Bem, os escudos cristalinos, marca aí, eles são importantes, principalmente por conta da presença de minérios estratégicos. Minérios metálicos, então, os três principais de exportação do Brasil, ferro, manganês e bauxita, mas também vão encontrar ouro, também vão encontrar estanho, certo? Um pouco de cobre, chumbo, prata, tá? Nós vamos encontrar nessa estrutura e também os não metálicos. Então, que minérios não metálicos são esses? Desde as pedras preciosas, então o Brasil é um grande exportador de pedras preciosas, né? Então você vai encontrar opala, ametista, diamantes, certo? Nessas estruturas, como também alguns materiais de construção civil bastante caros, como por exemplo mármores ou granitos especiais, que são destinados principalmente à construção civil. Então é uma área rica em termos de exploração mineral, tá? Porém, eu vou ter duas estruturas aí, tome cuidado, tá? Nós vamos ter os terrenos arqueozoicos, tá? Que são aqueles, gente, mais antigos, que é 32% do território brasileiro. E 4% os proterozoicos, certo? Então anota aí, esses proterozoicos é onde eu tenho os minérios metálicos estratégicos, certo? Onde nós fazemos a extração dessa riqueza natural. No Brasil nós temos dois escudos. O escudo das Guianas, que nós já vimos ali a respeito da América do Sul, e o escudo brasileiro em que nós estamos. Uma coisa importante, esses escudos são extremamente desgastados, são baixos em termos de altitude. O ponto mais alto, que é o Pico da Neblina, não tem mais 3.014 metros, como já apareceu aqui para vocês. Ele perdeu 20 metros, encolheu, coitado do Pico da Neblina, tá? Porque fez uma nova medição. Então, os nossos terrenos são muito baixos. Terrenos com mais de 1.000 metros de altitude no Brasil não passam de 3, 4% do nosso território. E muito por conta dessa estrutura que domina 36% do território brasileiro, tá? Bem, gente, aqui nós temos um mapinha mostrando aí a estrutura geológica e vamos localizar os nossos escudos cristalinos, tá? Deixa eu ver aqui, ó, escudo cristalino são essas áreas mais escuras. Então você vê aqui, ó, são ilhas de terreno, né, que nós temos no território brasileiro. Aqui no Rio Grande do Sul, aqui na região do Pantanal, maior parte próximo ao litoral atlântico, tá? Que é essas massas aqui mais escuras, tá bom? Então, escudo das Guianas e aqui o restante, o escudo brasileiro. Professor, e essas cores aí no meio do caminho? Pois então, essas cores no meio do caminho são as chamadas bacias sedimentares. São áreas mais deprimidas, ou que já foram deprimidas, que receberam material em volta, né, das áreas mais altas. É uma área rica, geralmente, em hidrocarbonetos. Então, vou encontrar petróleo, gás natural, carvão mineral. Mas também muito material de construção civil. Argilas, areias, ardósias, quartzitos, enfim. Vou ter uma riqueza de exploração mineral, principalmente voltado à construção civil e energética quando se trata desses três carboidratos, tá? As bacias no Brasil, gente, elas podem ser divididas em dois grandes grupos, tá bom? Então, as bacias de grande extensão, e que eu posso aqui dividir em bacias recentes e bacias antigas. Então, bacia recente, amazônica, do meio norte, certo? Do Pantanal mato-grossense. Então, elas estão em formação. As áreas mais altas em volta, com seus rios
que nasce nessas áreas leva os sedimentos ali para baixo. Então está em formação, tá? E as antigas? É o caso da Paranaica, é o caso da São Franciscana ou do São Francisco. Elas não são mais áreas baixas. Eu estou falando nos dois casos de altitudes acima de 700 metros. Como é que parou aquela bacia lá em cima? Movimento epirogenético nos últimos 300 milhões de anos. Então, na época dos dinossauros, essas regiões eram baixas. Eram lagos, eram pântanos, tá bom? Hoje, são planaltos, por conta da epirogênese. Então, você vai ter essas áreas mais antigas, hoje sendo desgastadas, certo? Mas são bacias sedimentares. Bem, também tem um conjunto importante, que são as chamadas bacias de pequena extensão ou de compartimento. Então é muito comum eu ter embaixo uma estrutura cristalina e em cima uma dessas bacias. São geralmente bacias recentes. São Paulo é assim, Curitiba é assim. Então você tem primeiro planalto, que é cristalino, que é onde nós estamos. Porém, uma capa de sedimentos em cima, de aí uns 50, 100 metros, formando a bacia sedimentar de Curitiba, certo? Que é uma bacia sedimentar recente. É formada pelos sedimentos, tanto de São Luís do Purunã, como da Serra do Mar, tá? Gente, para fechar a aula, mais uma vez o meu mapinha e mostrando justamente as bacias sedimentares. Então, destaque aqui, gente. Bacias sedimentares recentes, são todas as amarelas. Então, deixa eu localizar aqui para vocês. Amazônica, aqui, meio norte, e eu tenho a do Pantanal. Professor, ao longo do litoral também tem, sim, é a planície costeira, que eu não coloquei porque ela tem essas porções bem separadas, tá? Aí nós temos as bacias sedimentares de origem mais antiga. Então aqui, ó, todas elas são paleozoicas. As amarelas são cenozoicas, as aqui laranjas são paleozoicas e mesozoicas. Então você vai vendo aqui, ó, né, São Francisco, aqui a Paranaica, tá bom? E aí nós temos uma cor rosa, que é bem interessante. Essa rosa é uma bacia sedimentar de origem vulcânica, olha só que interessante. Então, lá no Mesozoico, no Jurássico, época dos dinossauros, essa região foi acometida por rachaduras na crosta e o lançamento de material magmático na forma de basalto. Tá? Então, eu tenho na constituição do Planalto do Paraná, aliás, da bacia do Paraná, rochas basálticas, tá? De origem vulcânica, que é essa região ali de rosa, tá bom? Bem, gente, vou parando por aqui, bastante coisa hoje, certo? Dá uma olhada lá no teu material, relê ele, pega os PDFs na hora que eu baixar, certo? E bons estudos para vocês, até a próxima aula.